Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, quinta-feira, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa quinta-feira para a nossa vida, para a nossa meditação. O que podemos colocar em prática hoje, não é? Dentro do Evangelho, não é? Dentro dos ensinamentos dele. O que ele quer para a sua vida hoje, o que ele quer para a minha vida hoje. Né? Vamos ver o que a liturgia que a igreja nos traz todos os dias, um pedacinho do Evangelho, e o que hoje ela nos apresenta para que a gente possa colocar em prática na nossa vida. Né? Vamos ver? Então, pessoal, hoje a palavra de Deus, a gente vem aqui para o livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 12, e o versículo é o 14. Procurem estar em paz com todos. Progridam na santidade, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Procurem estar em paz com todos. Progridam na santidade, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. Hoje, mais uma vez, né, mais um dia se aproximando, né, da Semana Maior, que é a Semana Santa. Então, ainda estamos dentro dos 40 dias, né, de Quaresma, 40 dias de orações, penitência, intimidade com Deus, revisões dentro de nós, o que a gente pode mudar durante essa Quaresma, de confissões, não é? Ter a humildade de reconhecer os nossos pecados e pedir perdão, se arrepender daquilo que a gente fez de errado e desagradou o coração de Deus. Então, isso é Quaresma e a gente está se aproximando aí do final. Está chegando aí a Semana Maior, que é a Semana Santa. Então, eu preciso viver uma Semana Santa, né, tendo consciência de que eu fiz uma boa Quaresma, ou seja, de que eu fiz uma limpeza em mim, espiritualmente falando. Eu decidi tirar da minha vida o pecado, principalmente aquele que insiste em me perseguir. Todos nós temos um pecado de estimação, né? Eu costumo falar pecado de estimação, porque é aquele que está sempre à nossa frente e a gente está sempre pecando e caindo, não é? Então hoje, mais uma vez, Jesus, dentro da sua misericórdia, vem nos incomodar, né, com isso. E hoje a palavra de Deus, ela nos convida à santidade. Não é fácil sermos santos. Muitos vão olhar e vão dizer, jamais iremos ser santos, porque o único santo é Deus, o único santo é Jesus Cristo, o único santo, e eu não sou capaz de ser santa. Só que a palavra de Deus, ela é radical e ele nos convida a cada um de nós a essa santidade. Não é uma santidade 100% santo, porque 100%, 1000% só Jesus Cristo que tem essa santidade, que carrega consigo essa divindade, não é? Mas nós somos chamados a essa santidade, todos nós, e a gente não pode descartar a possibilidade, a oportunidade que Ele nos dá todos os dias, de viver essa santidade todos os dias um pouco. Então, o que significa essa santidade? Essa santidade não é você deixar de viver, não é? Deixar de viver no mundo, mas olhar para você e dar o não ao pecado na sua vida. Por hoje não, por hoje eu não peco, por hoje eu não vou fazer isso. Vai aparecer 1000 oportunidades de pecado para você durante o dia, né? Mas eu posso me posicionar e dizer, eu não vou pecar hoje eu não vou fazer isso aqui. Então, isso é uma prática diária, né? Que eu tenho o auxílio do Espírito Santo para me ajudar. Eu sozinha, com as minhas forças humanas, eu não dou conta de insistir com essa santidade, de querer essa santidade,
não é? Então, quando a gente não conhece o Espírito Santo, a gente faz tudo com a nossa carne, com a nossa vontade, com os nossos desejos, não é? Por quê? Porque nós somos carne, somos fracos e não temos a ajuda do alto. A gente age conforme a nossa vontade. Mas Deus, Ele nos deixou o Espírito Santo. Jesus, quando Ele subiu ao Pai, Ele deixou o auxílio do Espírito Santo para que nos ajudassem nessa santidade diária. A santidade diária que Jesus quer para mim, para você, é justamente esse não. Você dá não às coisas erradas que lhe oferecem. Né? Eu não posso viver, eu não posso ser do mundo e ser de Deus. Eu tenho que ter uma escolha. Ou bem eu sou do mundo, bem eu sou de Deus. Porque os dois não vai casar. Os dois não vai dar certo. Porque o mundo me oferece coisas contrárias da vontade de Deus, entendeu? Então eu preciso tomar essa decisão hoje, enquanto eu estou viva. Enquanto Jesus está tendo misericórdia, me dando chance de vida para que eu possa mudar. Então essa santidade ela é obrigatória. Ela é obrigatória para nós, para que a gente possa ganhar a vida eterna. Senão iremos morrer. Senão iremos morrer. O nosso espírito irá morrer, ou seja, irá para o inferno. Né? Ganhará o inferno. Então, Jesus, enquanto a gente está aqui, a gente tem essa chance todos os dias de fazer isso. Infelizmente, a gente não faz. A gente não faz porque muitas vezes eu não tenho essa intimidade com a palavra de Deus. Eu não tenho intimidade com oração. Eu não vou a uma igreja. Eu não participo de um grupo de oração, de uma coisa que fortaleça a minha fé, que fortaleça a minha alma. Todos nós precisamos ir a uma igreja. Ir a uma igreja. Você pode pensar, eu não preciso ir à igreja porque eu já creio em Deus. Nós somos falhos e fracos. A gente precisa sim da igreja, a gente precisa dos irmãos que pregam, os irmãos que sabem mais do que nós, não é? Para que a gente possa se alimentar junto com ele. A gente precisa das outras pessoas que ali estão na assembleia, de todo o povo que está ali, para que reunido a gente se una em oração um pelo outro ali, não é? Então, é necessário que eu tenha um segmento espiritual na minha vida. Eu não posso ser carne e viver somente a carne. Eu tenho que ser carne e tenho que viver a carne e o espírito, porque eu sou carne e sou espírito. Existe em mim duas vidas, existe a vida carnal e a vida espiritual. Eu hoje experimento a carnal, mas amanhã ou daqui a pouco eu posso experimentar a espiritual. E aí, como será que está a espiritual? Como está o meu dia a dia com Deus? Né? Como está o meu dia a dia com Deus? Então, todos os dias eu preciso exercitar isso, eu preciso ter essa intimidade, eu preciso ter o meu momento de oração, eu preciso ler a palavra de Deus, eu preciso entender, eu preciso colocar em prática, porque é vontade de Deus para a minha vida. Né? Isso é se eu quiser me salvar, se eu quiser encontrar com a vida eterna, né? Porque Jesus diz: sem a santidade você não verá a Deus. Se você não encontrar essa santidade, ele não pede uma santidade radical, algo que é impossível para mim e para você fazer. Jamais iremos viver 100% aqui na Terra. A gente vai errar, a gente vai pecar, vai sim, mas tem que existir no nosso coração o discernimento, a vontade e o desejo de não fazer. Nem tudo me é permitido na Terra, mas nem tudo me convém fazer. Então, eu preciso todos os dias, diariamente, fazer esse treinamento. Né? Então, vai chegar um dia que você vai passar o dia todo, você vai vir as tentações, vai vir os problemas, vai vir as coisas e você vai cancelar todos. Você vai chegar e vai dizer: hoje eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero porque eu entendi, aqui em Hebreus 12, capítulo 14, que Deus me pede a santidade, e o pouco de santidade que eu tenho para dar é esse, Senhor, e será bem aceito. Por quê? Porque é de coração. É uma vontade que reina dentro do seu coração de não fazer aquilo que você quer fazer. Nem tudo que queremos podemos, né? Eu tenho que querer para a minha vida aquilo que Deus quer para mim. É aquilo que Deus quer.
E muitas vezes as coisas que Deus quer para mim não é o que eu quero. Não é? Porque eu desejo as coisas da carne, eu desejo as coisas da terra, e Deus, ele deseja as coisas do céu para a minha vida. Não é? Então, essa santidade que é pedida aqui, não é aquela santidade 100%. Ah, eu não vou fazer mais nada de errado, isso é impossível para mim. Nada é impossível para nós. Quando a gente coloca o Espírito Santo na nossa vida, ele precisa ser o nosso amigo. Em primeiro lugar, o nosso amigo. Aquele que ao amanhecer eu vou chamar por ele para que ele passe o dia comigo. Por quê? Porque em um momento de aflição, alguma notícia ruim, algo que vai acontecer, aconteceu o que acontecer durante o dia, se você tiver convidado o Espírito Santo para caminhar com você nesse dia, você não se desespera. Isso não quer dizer que aquela coisa vai se resolver da noite para o dia, não. Mas você vai ter calma, paciência, discernimento e saber que Deus ele está em todos os momentos resolvendo. A gente via por esses dias o exército do céu. Né? Ele prepara um exército para combater junto conosco aqui. Então o combate ele vai acontecer, mas a gente tem a certeza de que existe um exército no céu ali combatendo conosco os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas doenças, né? Mas o céu pede santidade para mim. Eu preciso ser santo, né? Então a gente vai ver aqui em 1 Pedro o que ele quer dizer sobre a santidade. A gente vem aqui para 1 Pedro, o capítulo é o 3 e o versículo é do 8 ao 12. Portadores da bênção e do julgamento, finalmente tenham todos a mesma atitude. Sejam compassivos, cheios de amor fraterno, misericordiosos e de espírito humilde. Não paguem o mal com o mal, nem o insulto com outro insulto. Pelo contrário, abençoe, porque para isso vocês foram chamados, isto é, para serem herdeiros da bênção. De fato, aquele que ama a vida e deseja ver dias felizes, guarde sua língua do mal e seus lábios de proferir mentiras. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e procure segui-la. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos estão atentos à prece deles. Mas o rosto do Senhor se volta contra os que praticam o mal. Mas o rosto do Senhor se volta contra os que praticam o mal. Isso aqui é uma forma de santidade para que a gente viva. Aqui em Pedro, ele vem nos ensinar isso aqui. Finalmente tenham todos a mesma atitude. Sejam compassivos, cheios de amor fraterno. Misericordiosos e de espírito humilde. É pedido aqui que a gente tenha a humildade. Que a gente tenha a humildade em nós. Que a gente tenha um espírito fraterno. Que todos tenham a mesma atitude. Aí mais aqui, não pague o mal com o mal, nem o insulto com outro insulto. Pelo contrário, abençoe, porque para isso vocês foram chamados, isso é, para serem herdeiros da bênção. Não pague o mal com o mal. Como é difícil viver essa santidade, Como é difícil a gente ver alguém nos fazer mal e a gente não querer revidar com o mal. Isso é uma forma de santidade. Pedro nos mostra aqui, é uma forma de santidade. Quando eu trabalho isso em mim, eu só consigo tratar a pessoa que me tratou mal de uma forma diferente, da forma que a palavra de Deus está pedindo, se eu tiver o auxílio do Espírito Santo. Se eu clamar ao Espírito Santo todos os dias para que ele cale a minha boca, para que ele me dê sabedoria num momento de confusão,
para que eu possa trabalhar, para que eu possa alimentar essa santidade que tanto Deus pede. Deus pede que a gente perdoe as pessoas. Isso também é uma forma de santidade, né? Muitas vezes a gente, quando entende a palavra de Deus, a gente começa a mudar um pouco. E aí as pessoas, elas têm um choque, né? As pessoas que ainda não tiveram esse encontro, elas começam a ver você diferente. Você começa a perdoar mais, você começa a ser uma pessoa mais maleável, você não responde aos insultos, como a palavra diz aqui, né? E muitos olham para você e começam a te tentar, e começam a dizer assim, tu tais a mulher mais abestalhada do mundo. Não é? O que está acontecendo que depois que tu está começando aí naquele grupo de oração, que tu está começando a ler a palavra de Deus, tu está ficando assim. As pessoas dizem as coisas, tu fica calada, né? Tu não revida, tu era uma pessoa ignorante, tu era uma pessoa grossa, tu tá uma pessoa mansa. As pessoas batem na tua cara, tu dá o outro lado para bater. Então as pessoas começam. Quem não entende, começam ali. Então, se você não tem o Espírito Santo em você para entender que elas falam dessa forma porque elas não encontraram ainda o que você encontrou, né? Você se esmorece e começa a sair, começa a ter vergonha da forma como você tá. Ah, realmente eu tô ficando muito besta mesmo. Ah, realmente isso não tá dando certo, né? Eu que sou aquela pessoa firme, aquela pessoa que tem uma palavra só, que nunca muda de opinião, sabe? Aquelas atitudes, né? E de repente eu me vejo nessa situação. Então você começa a criar vergonha daquela pessoa que você se transformou, sendo que é a pessoa certa que Jesus quer que você seja, né? Porque a palavra também diz aqui, quanto mais a gente acerta, quanto mais a gente faz a vontade de Deus, mais coisas boas nos acontecem, não é? Mais bênçãos de Deus vêm para a nossa vida e a gente perde bênção de Deus por isso. Por quê? Porque muitas vezes a gente olha o outro. O outro olha para a gente e vê a diferença. E a gente sente vergonha daquela diferença. Nossa, você está andando com a roupa tão composta. Quem eras tu? O mundo, né? Nossa, ela agora só anda com a Bíblia debaixo do braço, por exemplo. Nossa, fulana só anda com a roupa arrastando no pé. Misericórdia, fulana já não participa mais daquela roda ali, né, de amizade. Fulana agora não enche mais a cara com a gente, não. Não vamos nem chamar a fulana porque fulana não faz. Fulana não faz porque fulana conheceu o amor maior. Fulana não precisa encher a cara para se preencher daquele vazio que ela sente ou que ela sentia, não é? As pessoas, elas se enchem do mundo, se embriagam, muitos vão para a droga pelo vazio que sente, mas quando a gente encontra Jesus, a gente não sente esse vazio. A gente não sente falta de se embriagar, a gente não sente falta, não é, de ninguém do nosso lado. Por quê? Porque a gente tem a Ele. Não é isso? Então é isso que Jesus nos convida, a essa santidade, né? É uma santidade pura. E tudo isso que é lido aqui hoje, tudo isso que é lido aqui é uma forma de santidade. Porque a santidade maior só Deus que tem, só Jesus Cristo que possui, né? Todos nós iremos pecar, continuaremos pecando, mas a gente pode dar um não antes de fazer a coisa errada, né? A gente precisa ter o discernimento de saber que aquele convite não é mais para mim. Às vezes os amiguinhos de copo, né, nos chama para beber, para farrar. Muitas vezes eu sou casado, muitas vezes eu sou casada. As amizades que quer ver a minha destruição, a destruição da minha família, começa a me convidar, eu não tenho discernimento, eu vou, aí eu pego uma confusão com meu esposo, porque não há marido que goste de uma coisa dessa, de uma mulher em beira de bar, tomando todas, sem ele estar presente, né? E aí a confusão começa. E você vai encontrar várias e várias pessoas para fazer isso. Mesma coisa o homem, né? Mesma coisa o homem. É casado, prefere brigar com a esposa, fazer confusão, do que dar um não para a amizade.
Meu amigo, eu não vou não. Eu não vou não. Se minha esposa não for, eu não vou. Não me cabe. Então, quando você... Isso aí é uma forma de santidade que o camarada está buscando. Entendeu? É essa santidade que Deus quer. Deus quer que a gente dê o não às coisas erradas que já não nos cabe. Tem muita coisa, muita coisa durante o seu dia que você pode dar não, você pode dizer não, que vai desagradar a Deus. Tem coisas que a gente sabe que é pecado e a gente segue em frente, a gente quer fazer, né? Ou seja, desobediência. Só que Jesus está dizendo. Jesus diz: aquele que não obedecer a minha palavra não verá a Deus. Não verá a Deus. Então isso é fato. É fato. Se eu não vou ver a Deus, então eu vou para o inferno. Eu vou para o inferno. As minhas desobediências, os meus pecados, vai fazer com que eu morra espiritualmente. Porque morrer carnalmente a gente vai. Agora, espiritualmente, existe essa escolha. E hoje, ela vem para mim e para você, né? Então, aqui em Romanos capítulo 12, e o versículo é do 17 ao 21. A gente vê mais uma passagem sobre essa santidade, né? Não paguem a ninguém o mal com o mal. A preocupação de vocês sejam fazer o bem a todos os homens. Se for possível, no que depende de vocês, vivam em paz com todos. Amados, não façam justiça por própria conta, mas deixem a ira de Deus agir, pois o Senhor diz na Escritura: a mim pertence a vingança, eu mesmo vou retribuir. Mas se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Desse modo você fará o outro corar de vergonha. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, mais uma vez a gente vê aqui uma forma de santidade. O perdão, exercitar o perdão, né? Fazer o bem a quem faz o mal a nós. Né? É fácil? Não é. Não é fácil. Então, só essa dedicação, só esse sim que a gente dá já é difícil. Por quê? Porque a gente engole muitas vezes orgulho, prepotência para fazer a vontade de Deus. Então, justamente, eu estou me santificando porque eu quero ganhar o céu, eu quero ganhar a minha vida eterna, eu quero ganhar o lugar do lado de Deus. Então, eu preciso cortar de mim toda a prepotência, toda a minha arrogância, toda a minha falta de humildade e perdoar o outro. Perdoar o outro, perdoar não quer dizer ter contato, perdoar não quer dizer trazer para dentro da sua casa mais uma vez. Não, mas perdoar. Se ele precisar de você, você o servir. Uma forma de santidade, não é? Fazer o bem, sempre fazer o bem, não se misturar com pessoas que estão fazendo o mal. Sempre seguir fazendo o bem, uma forma de santidade. Então, hoje Jesus nos pede que a gente analise direitinho, né? O que é que eu estou fazendo na minha vida? Aonde é que eu estou enganchado ali? Qual o pecado que não me deixa prosseguir, que não me deixa ganhar o céu? Né? Aonde eu estou precisando me santificar? Com certeza, depois que você analisar, você vai ver que há vários pontos aonde você pode se santificar, não é? Aí a gente medita nessa palavra, porque quando chegar a Semana Santa, a gente vai relembrar tudo que Jesus passou por nós, até a sua morte, morte de cruz, né? Para a nossa santidade. Será que a gente não pode se esforçar para ajudar Ele a nos levar a essa santidade, ao céu? Será que a gente não pode, diante de tudo que Ele fez, diante de todo o sangue que Ele derramou na cruz, por mim e por você? É claro que a gente pode, a gente faz tanta coisa errada, né? Então a gente pode se esforçar em fazer esse tipo de santidade que a palavra de Deus pede. Aqui e acolá está pedindo
É esse tipo de santidade, não é a santidade de Deus que vamos ter, porque a gente nunca vai ter. Aquela santidade pura, sem pecado, né? Sem nada. Não, a gente vai pecar sim, a gente vai desobedecer sim, mas a gente precisa ter a consciência de que eu preciso me santificar, porque Deus, ele me convida e me chama à santificação, a ser santo. Santo dessa forma, né? Só o fato de eu desejar fazer as coisas certas já me santifica diante de Deus. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.